Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. Ao longo da vida, o cérebro da mulher atravessa várias fases de vulnerabilidade. Primeiro chega à montanha-russa hormonal da adolescência. A seguir, para muitas, os desafios da maternidade. Depois, para todas, a carga mental invisível do dia-a-dia e as transformações do envelhecimento. Compreender estas especificidades, reconhecer quando a tristeza deixa de ser normal e se instala a depressão e falar abertamente sobre o sofrimento psicológico são passos urgentes para cuidarmos de quem tantas vezes passa a vida a cuidar dos outros. É por isso que o Haja Saúde de hoje é dedicado à depressão na mulher. Para falar sobre este tema, senta-se no consultório, e é a segunda vez que o faz, Luísa Delgado, médica psiquiatra e diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer aqui estar. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Como eu referi antes, eu fiquei muito surpreendida, não sabia que em Portugal, por cada homem com depressão, há mais de 2 mulheres na mesma situação. Como é que explica? Segundo os estudos, de facto, existe, ou é um lugar comum falar-se que existe uma maior vulnerabilidade e que as mulheres adoecem mais psicologicamente do que os homens. De qualquer maneira, eu vou falar num lugar comum e vou ser provocadora, que é costume dizer que os homens não aguentam o stress psicológico. Portanto, as mulheres são vistas como muito mais fortes que os homens. Também vão mais à luta, é isso? Ou seja... Não, eu só estou a falar da crença popular. Portanto, isso é um paradigma que eu acho que é interessante refletir. E, de facto, existe esta discrepância. Os números atestam e apontam para uma maior frequência de consultas nas mulheres. Também procuram mais ajuda, portanto, temos aqui um viés. Mas se nós formos ver as formas graves de doença, muitas vezes acabam por aparecer mais nos homens. As tentativas de suicídio são mais nas mulheres, mas a gravidade é maior nos homens. As perturbações psicóticas bipolares têm uma prevalência muito semelhante. Portanto, eu diria que aqui até são mais as circunstâncias relacionadas com o trauma que são mais frequentes na mulher do que no homem. Portanto, eu penso que esse é um lugar comum que foi feito ao longo dos anos, transgeracional, cultural, e se calhar não é bem assim. A mulher continua a ter uma carga muito grande e é uma carga mental que as mulheres carregam. Vamos deixar os homens de lado e a comparação com os homens, vamos falar sobre esta carga que de facto, enfim, pesa sobre as mulheres e vamos por partes. Até que ponto é que, por exemplo, o ciclo menstrual e as suas oscilações são realmente responsáveis por nos sentirmos mais tristes numa determinada altura do mês? De facto, existe aqui uma vulnerabilidade grande das oscilações hormonais relativamente ao estado de ânimo. Não é em todas as mulheres, existe também uma vulnerabilidade genética ou biológica para este tipo de circunstâncias. De qualquer maneira, há algumas situações que acho que também, se calhar, foram adaptativas. Durante a gravidez, a mulher fica mais frágil, mais vulnerável, evita mais riscos, evita atividades
mais pesadas, fica mais sensível, protege-se mais. Mas ela tem lá outra pessoa dentro. Será que isto não é uma coisa adaptativa? Será que isto é só um malefício da hormona? Depois, relativamente ao ciclo menstrual, passa-se também por fases. Portanto, quando nós temos este ciclo menstrual, há de ter alterações do ponto de vista do estado de ânimo para estar mais receptiva ou não às interações sociais. Será que isto é assim tão desadaptativo? Eu questiono um bocadinho, porque acho que existe aqui um preconceito com a vulnerabilidade e a fraqueza do sexo frágil. Tem muito de construto social. Se calhar algumas coisas foram adaptações e a seleção dos comportamentos que acabam por ser mais adequados face a um mundo patriarcal. Acho que se calhar valia a pena questionarmos. Nós estamos a falar, no fundo, daquilo que é constitutivo da mulher, em termos biológicos, em termos hormonais, aquilo que é a resposta ao que a sociedade pede delas e aquilo que é a sua saúde mental. Com tanta experiência de consultório, a doutora sabe fazer, com toda a certeza, a prova dos 9 tudo isto, quando uma mulher lhe chega à frente, não é? E se senta no seu consultório. E sobretudo quando acompanha ao longo da vida. Nós estamos a fazer este ano um podcast que está dividido por temas: criança, mulher, homem e idade maior. Por isso é que estamos a falar particularmente da saúde mental da mulher e não em conjunto com a do homem, para ficar aqui esclarecido. A adolescência, nós estamos a ver hoje mais perturbações de ansiedade, depressão e, por exemplo, de autolesão nos jovens, certo, doutora? Sim, parece que sim. Como explicar isso? Como ajudar os pais também a compreender isso e a ajudar os seus filhos? Isso é uma área mais da pedopsiquiatria, mas, na verdade, acabamos por, pelas falências da pedopsiquiatria, apanhar muitas situações não tratadas atempadamente e que acabam por evoluir para quadros mais graves. Tem sido uma realidade nas raparigas, não é? Nas jovens. Sobretudo quando existe alguma destruturação da personalidade, as ditas personalidade borderline, e existe alguma imaturidade na resposta ao trauma, ao stress. Fica por esclarecer se no passado não responderiam de outra maneira. Se calhar, antigamente havia muito mais manifestações da dita histeria, em que as pessoas tinham simples manifestações de fragilidade, de paralisia, desse tipo de coisas. E a adolescência, de facto, é uma fase de maturação cerebral. O nosso córtex vai se desenvolver mais, vamos estar ainda num certo imbalance sobre o que é que conseguimos frenar da impulsividade e vamos ter que reagir com esta interação com o meio e com as exigências que temos. Neste momento, a minha opinião é que as mulheres têm alguma disparidade entre o modelo que era até o princípio do século XX e daquilo que é suposto esperar delas. De que forma é que acha que as jovens se veem a si mesmas? Quando falamos, por exemplo, em autoagressão, é uma coisa geracional, é uma forma mais exuberante de manifestar um profundo mal-estar, certo? As condutas autolesivas também acontecem no adulto, não é? E às vezes, de novo, na minha opinião, isso tem muito mais que ver com a gestão do stress, não é? E com a interiorização, que é muito feminina. Até porque quando há comportamentos autolesivos, tentam escondê-los, não são visíveis. Tem muito que ver com esta incapacidade de verbalizar o sofrimento e desta forma, esquecer com aquele sofrimento superficial o sofrimento profundo. Mas eu estava a dizer que neste momento é muito ambivalente, porque se por um lado há pessoas que acabam por cultivar esta imagem de passividade, também há a pessoa que tem que ser aguerrida e tem que ser competitiva. Portanto, a verdade é que um grande problema é que as mulheres, até as que ascendem,
procuram um modelo masculino de ser, quer dizer, um modelo competitivo, violento, aguerrido. E se calhar a mulher para ser combativa tem que ser um combate um bocadinho diferente, mais apaziguador e mais conciliador. Como é que isso se traduz em termos de saúde mental? E o que é que às suas pacientes, o que é que diz? Quando chegam cá, estão doentes ou têm a percepção de que estão incapazes de gerir múltiplas situações de trauma. Agora fala-se muito na perturbação de stress pós-traumático complexa. Aqui eu penso que há um multitasking afeto à exigência feminina e que o multitasking não é uma coisa muito boa, não é? Quer dizer, não se é tão bom fazer várias coisas ao mesmo tempo, com uma focalização da atenção. Portanto, às vezes, com tanta solicitação, além da exaustão física que acaba por acontecer, com a perda de qualidade de sono, com a diminuição do exercício físico, com a alimentação mais desregulada, com, às vezes, crises de voracidade alimentar, com interferência no microbioma, não é? Depois está tudo ligado, acabam por um acentuar de uma contrariedade, de uma dificuldade, faz transbordar o copo. Ou seja, girar muitos pratos ao mesmo tempo provoca depois a queda não só desses pratos todos, como da própria pessoa. Exatamente. Como é que caracterizaria a depressão e a psicose? A psicose traduz uma perda de contacto com a realidade. Também existem psicoses reativas breves e que podem ter psicogenia, mas em regra não tem tanto peso. Nas depressões reativas, nas perturbações de ajustamento, aquilo que vai acontecer é mais uma reatividade exacerbada ao stress, não é? E às condicionantes, com uma ativação do eixo hipotálamo, amígdala e, portanto, acaba por traduzir, às vezes, uma excitabilidade que acaba por condicionar um ciclo vicioso de ansiedade, e a ansiedade, se a pessoa for vulnerável, pode acabar por descambar numa depressão. Agora, eu penso é que em muitas situações de sofrimento, no sentido do ajustamento, as mulheres mantêm o funcionamento, à custa de uma grande carga, mas até porque são obrigadas, não têm outro remédio. Têm que fazer comida, tratar dos miúdos. Daí que seja tão importante identificar sinais da diferença entre aquilo que é um nervosismo, uma ansiedade de corresponder, mas ainda num nível gerível, e uma tristeza intrínseca que nós sentimos todos perante coisas da vida que não correm bem, e um quadro de doença. A verdade é que é desproporcionalidade relativamente ao estímulo. É normal que uma pessoa, se estiver num funeral, esteja triste. Mas se houver aqui uma desproporção em relação àquela situação, uma incapacidade de gerir de uma maneira mais assertiva aquela tristeza, depois é a persistência, quer dizer, mantém-se a sintomatologia ao longo do tempo, depois é a perda de capacidade de obter prazer, as coisas não têm gosto. Depois é, muitas vezes, sempre que possível, estar paradinha, clinofilia. O que é que quer dizer? É estar dentro da cama, não sair da cama. É preferir por estar sempre... Uma apatia. Uma apatia. É de facto aqui a diminuição da capacidade de obter prazer, mais do que a tristeza, é um sinal muito importante. Depois são as ruminações depressivas. Pensar sempre a mesma coisa, fixação num determinado tema, numa determinada pessoa. Traduz um bocadinho esta incapacidade da flexibilidade, a flexibilidade do pensamento. E depois acaba por entrar ali num ciclo vicioso de incapacidade e desesperança. Portanto, isto já começa a ser patológico. Quando a pessoa começa também a se auto-atribuir esta incapacidade, dita alguma culpabilidade, porque
é suposto conseguir resolver as coisas socialmente, portanto já existe esta culpa. E quando se começa a desenvolver um pensamento de desesperança, que às vezes é o clássico, mais valia não estar cá, não faço falta a ninguém, e portanto é este ciclo. Quando se começa a não ter forças para ficar mais feliz, para ter mais energia, se calhar é o primeiro alerta de todos, não? Sim, que eu acrescentava que isso faz parte de uma grande dificuldade na doença mental, que é, antes da pessoa assumir que isto não é normal, pensa para ela própria que aquilo de facto é a preguiça dela. Interioriza isto de tal maneira que não procura ajuda e culpabiliza-se, até porque isto é uma machadada no narcisismo da pessoa. Então, eu estou agora com um problema, mas o outro ao meu lado consegue resolvê-lo. Se calhar sou eu que sou menos do que o outro, não é? E se eu fizer muita força, E se eu insistir, e quanto mais se insiste, se calhar mais fundo se vai, não? Exatamente, por isso é que muitas vezes é o papel do outro a empurrar para a ajuda psicológica ou mesmo psicofarmacológica, sobretudo nestas perturbações de adaptação, conta muito a intervenção psicoterapêutica, não é? Sobretudo nas situações ligeiras a moderadas, para o indivíduo começar a elaborar estratégias de resolução de problemas e projetar-se no futuro, porque estamos a falar é nisso, é a projeção no futuro. É que as pessoas, quando estão doentes, não veem, é um emaranhado grande e não veem possibilidade de um amanhã. O futuro está sempre muito nublado na ansiedade, está apreensiva, está com receio, na depressão está mesmo negro, pronto, é uma diferença. A capacidade de projeção no futuro está muito comprometida na patologia psiquiátrica. Aqui eu gostava de dizer que antes de virmos para a gravação, eu estive com alguns dos seus colegas, enfim, dos médicos que pertencem ao serviço, e eu vi uma coisa que a doutora disse, que normalmente quando se começa um tratamento, ele é bem sucedido. Ou seja, que na maior parte das vezes acerta-se à primeira e o tratamento é bem sucedido. E essa é uma mensagem extremamente importante. Vou deixá-la eu aqui. Não preciso que a doutora comente, mas preciso que comente o seguinte: muitas mulheres ainda têm pavor de tomar antidepressivos porque acham que vão ficar dependentes ou que isso vai mudar a sua personalidade. Como é que se combate estes receios? Eu vou acrescentar, e tenho medo de engordar, porque de facto é um papão grande. Eu acho que isto passa muito pela prescrição e pela uma abordagem correta da depressão, escalonada, com uma intervenção psicoterapêutica de suporte muito eficaz durante as consultas, tentar estar atento aos efeitos secundários, por forma a evitar os efeitos adversos, não é? Portanto, por forma a evitá-los o mais possível. Eu, de facto, começo com doses baixas, que é para não espantar o doente, porque se a pessoa se sentir mal, não vai querer tomar a medicação. Tentar explicar, sobretudo nos primeiros episódios, que não tem que ser para sempre. Às vezes, de facto, sobretudo na patologia depressiva, ao fim do segundo, terceiro episódio, às vezes temos que fazer tratamentos mais prolongados, mas o futuro a Deus pertence e, portanto, nós não sabemos. Às vezes até pode ser que as coisas mudem e que não seja bem assim. Tem que haver uma psicoeducação muito estruturada e fazer com que o doente se sinta capaz de confiar para verbalizar o que corre mal. E depois é o papel psicoterapêutico que é muito importante. Fazemos uma pequena pausa na conversa para escutarmos as informações úteis deste episódio do Haja Saúde com a Diana Ralha, como de costume. Voltamos já de seguida. Até já. Quando ouvimos falar em alertas por causa do calor, é normal pensarmos primeiro nos incêndios, na proteção civil ou na meteorologia. Mas há também alertas de saúde pública.
E é importante perceber o que significam, porque este calor extremo não é apenas um desconforto. Pode ter impacto real na saúde das pessoas e também no funcionamento dos serviços de saúde. Na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, a sua unidade de saúde pública acompanha de perto os fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, que têm vindo a afetar todo o país e, em particular, alguns concelhos da nossa região. Este trabalho passa por avaliar a evolução das temperaturas, identificar as populações mais vulneráveis e articular com os serviços de saúde e da comunidade, reforçando a informação à população. Porque nestas situações o prevenir é mesmo a melhor forma de cuidar. Mas afinal, o que quer dizer um alerta de saúde pública? Um alerta amarelo significa atenção. Há condições que podem afetar a saúde, sobretudo a das pessoas mais vulneráveis, como os idosos, as crianças, as grávidas, pessoas com doenças crónicas, pessoas que vivem sozinhas e nunca esquecer os trabalhadores que desenvolvem ao ar livre a sua atividade. Nesta fase do alerta amarelo é essencial beber água com frequência, evitar a exposição solar nas horas de mais calor, procurar locais frescos, usar roupa leve e estar atento aos sinais do corpo. Já um alerta laranja significa que o risco é mais elevado. A vigilância deve ser reforçada. Devemos reduzir os esforços físicos, adaptar as nossas rotinas, proteger quem está mais vulnerável e pedir ajuda sempre que surjam sinais como tonturas, confusão, cansaço extremo, dores de cabeça fortes, febre ou agravamento de doenças já pré-existentes. Quando é acionado o alerta vermelho, trata-se de uma situação mais grave em que o calor pode representar um risco importante para a saúde da população. Nestes casos, devem-se seguir as orientações das autoridades de saúde. Há uma mensagem que nunca podemos esquecer. A prevenção começa em cada um de nós, mas não termina em nós próprios. Telefonar a um familiar idoso, verificar se um vizinho está bem, lembrar alguém de beber água ou ajudar quem vive sozinho pode fazer uma diferença enorme. O calor extremo afeta a saúde. É importante que se perceba isso. Pode agravar as doenças, pode provocar desidratação, exaustão pelo calor ou mesmo golpes de calor. E quando muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, também aumenta a pressão sobre os centros de saúde, os hospitais e os serviços de urgência. Por isso, em dias de calor intenso, proteja-se. Beba água, mantenha-se fresco, evite esforços na hora de maior calor e esteja atento àqueles que são mais vulneráveis. Em casos de dúvida, já sabe, liga sempre o SNS 24 808 24 24 24 e em situação de emergência, nunca hesite e ligue 112. Neste verão, cuidar da saúde é também cuidar da comunidade. A OLS Médio Tejo está atenta, preparada e próxima de todos, mas a proteção de todos faz-se com todos. Outra fase bastante difícil da vida é a fase em que a mulher, e acontece com muitas mulheres, se torna uma cuidadora. Cuidadora dos pais, cuidadora do companheiro ou da companheira. É uma função muito particular. Não sei se podemos caracterizar em termos psicológicos ou aconselhar estas mulheres. Estamos a falar do burnout do cuidador. De facto, é esperado que seja a mulher a cuidar dos pais, dos sogros, dos filhos. A verdade é que elas não deixam de fazer as outras coisas. E vão ter que se adaptar continuamente à doença e à evolução da doença de quem estão a cuidar. E vão ter que estar sempre confrontadas com a novidade e, portanto, voltamos outra vez à mesma história do multitasking, do esgotamento, só que neste caso temos também o esgotamento emocional, às vezes com a antecipação do fim, isto é muito complicado, que vão serem cuidadoras não só do doente, mas também dos familiares e do marido, por exemplo, e portanto estamos a falar da dificuldade em termos, neste momento ainda legislativos, de contemporizar o apoio aos cuidadores informais, e de facto é difícil de gerir. O momento em que a mulher cuida dos outros é um momento de particular vulnerabilidade. Estamos a falar da menopausa.
a depressão na menopausa é também algo muito particular. É um momento de mais vulnerabilidade na mulher, mais uma vez pelas alterações hormonais que vão surgir. Enquanto esta situação não é corrigida, às vezes existem aqui síndromes depressivos, que às vezes evoluem para as depressões tardias, que aparecem neste período. E que devem ser sujeitos a um escrutínio grande por parte dos companheiros, dos filhos. Neste caso, há muita irritabilidade, às vezes há alterações do sono, às vezes existem dores que começam a aparecer, existe uma desvalorização da imagem, isso acaba por também levar a reboque a sintomatologia depressiva e ansiosa, portanto, evoluir para episódios depressivos que merecem tratamento. Eu queria salvaguardar que, de facto, a depressão não tratada não é uma coisa boa, não é? Quer dizer, é uma coisa que tem implicações neurobiológicas a longo prazo e em termos de neuroplasticidade, e, portanto, é importante haver aqui uma monitorização destas situações com medicação, se for caso disso, até porque aqueles sintomas vegetativos, os ditos calores, melhoram um bocadinho, as dores, a impaciência, a ansiedade, às vezes melhoram, ou então com a terapêutica hormonal de substituição, que também acaba por ser muito benéfica e que pode ser ponderada, se não houver risco, com o ginecologista, com o clínico geral, portanto, podemos resolver alguns problemas e melhorar o bem-estar e o equilíbrio da mulher. Se pudesse receitar uma única mudança de estilo de vida, mesmo que em termos ideais, a todas as mulheres do Médio Tejo para protegerem a sua saúde mental, qual seria? Penso que são os cuidados de saúde gerais que devem ser implementados. Uma alimentação equilibrada, físico, que é importante. O saber dimensionar em casa e articular com a família tempos para elas. As pessoas têm que começar a compreender que elas precisam de tempos para elas. A valorização, quer dizer, eu penso que tenho que se olhar ao espelho e dizer eu sou muito boa e gostarem delas, portanto isto é importante, não interiorizar aquela imagem de fragilidade e sentirem-se mais capazes de fazer coisas valorizáveis e que, por consequência, sentirem-se mais seguras, ficarem menos dependentes da validação dos outros. Quer dizer, não é preciso que aquilo que eu faço seja validado e, portanto, fica-se muito mais independente. Sobretudo, estar um bocadinho atento às situações de conflito, de trauma, de mal-estar e contextualizá-las, saber compreendê-las e dar-lhes o devido valor. Quer dizer, às vezes faz-se uma tempestade num copo d'água e depois há um escalar ansioso de dificuldade de resolução que às vezes fecha a porta. Ou seja, minimizar aquilo que são os desaires e os conflitos da vida correntes, ao mesmo tempo, com certeza, protegerem-se daquilo que é a violência que ainda existe perante as mulheres. Pois, os números apontam e continua a existir violência doméstica e continua a ser, em alguns casos, aceite e normalizada. Há que responder assertivamente e não aceitar este tipo de situações. Aqui é a valorização da própria, não é? Vale mais? Vale. Não é preciso ser validada pelo companheiro e se calhar pensar que as pessoas mudam e quando aquela violência começa a aparecer tem a ver com uma mudança no companheiro e, portanto, para não ficar com aquele receio de ficar sozinha, medo do abandono que às vezes acontece e, de facto, os outros também deixarem de pensar que entre marido e mulher não se mete a colher, tem que se meter, portanto, temos que denunciar este tipo de
situações. Neste momento já existem linhas e já existe bastante divulgação e crítica. E a resposta também da parte da ULS do Médio Tejo. Pois, já existe, já existe e há um sublinhar da necessidade de sinalizar este tipo de situações. Para terminarmos, doutora, na perspectiva da saúde mental, o que é para si felicidade? A felicidade, mais que tudo, é o caminho para a felicidade. O sentimento de gratificação e de plenitude que se pode ter nesta andança. Apesar de eventuais pedrinhas que possam aparecer, se houver uma capacidade de resolução das dificuldades, acaba por tornar tudo muito mais fácil, desafiante e bom. Muito obrigada. O caminho faz-se caminhando. Já sabe, o Haja Saúde volta daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, ou quase tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!